CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. Olá, Andréia Salsa, boa tarde. Olá, Johnny, boa tarde. Nesse dia aí que estamos completando 95 anos de Rede Gazeta. Uma alegria aí, boa tarde para os nossos ouvintes, colegas. E estava todo mundo falando aí do tempo de Rede Gazeta, né? Mês que vem, dia 4, eu faço 2 anos. Olha só, parece que a gente começou ontem, né, Adalberto? Olha aí. Exatamente. Boa tarde, Andréia. Andréia, você falando agora, eu fazendo as contas aqui, eu até pensava que tinha mais, porque a relação quando é boa, né, Johnny? Parece que tem muito mais tempo, né? O tempo voa. Parece mesmo, mas entrei no dia 4 de outubro de 2021, mas que bom aí que a gente já vai fazer 2 anos e parabéns para todo mundo, para quem tem 5 aí, né, no estúdio, muita gente vai fazer 5 anos, e Johnny aí que já está Quase com 10. bastante tempo, quase 10, né, Johnny? Parabéns. Exatamente. Obrigado, Andréia. Hoje o assunto aqui é bem importante, né? Porque traz uma preocupação, Andréia. Nem trabalha, nem estuda, são mais de 7 milhões de jovens brasileiros nessa situação, de 14 até 24 anos. Como é que a gente deve olhar para essa situação, assim? Qual a sua análise sobre esse dado que a gente tem, né? E o que são esses nenéns, né? Por que eles existem? Tem uma, e aí agradecendo já, porque essa foi uma sugestão do próprio Johnny, né? E é interessante que é um tema tão atual e a gente nunca tinha apresentado aqui, Johnny. Então te agradeço aí por essa Obrigado. recomendação. Não tem uma faixa etária, vamos dizer assim, com unanimidade, tá? Normalmente alguns estudos falam de 15, outros levam até 32, mas na maioria dos estudos a faixa é entre 18 e 24 anos. E que, na realidade, o nem, né, são jovens que ou nem estudam ou nem trabalham, ou então não conseguiram completar os seus estudos, ou conseguiram completar os seus estudos, seja no ensino médio, ou seja, até numa faculdade, mas não conseguem ser inseridos no mercado de trabalho. E esse indicador, né, que você trouxe, eu trouxe um outro também que é alarmante, né, que é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é da OCDE, que diz que 35,9% dos jovens brasileiros não estudam e nem trabalham, né? E é uma porcentagem tão alta, Johnny, que infelizmente a gente está na segunda posição do ranking mundial, a gente só perde para a África do Sul. E quando a gente compara esse nosso percentual com os países ricos, nós somos o dobro do que os países ricos têm, porque o globo, todas as nações têm jovens que ou não trabalham ou não estudam por várias razões, diversas razões, né? Quando a gente vem aqui para o Brasil e para a nossa realidade, tem 3 elementos que justificam, mas eu sempre gosto de trazer uma reflexão para essa expressão geração neném, porque muitas vezes ela é carregada de uma conotação negativa, né? Já vi algumas pessoas falando dessa geração, cruzando inclusive com a geração mimimi, né? Então, eu não tenho dúvida que tem um percentual aí dos jovens, né, que não querem estudar ou não querem trabalhar, mas olhar para isso com esse olhar é trazer muita superficialidade para esse fenômeno, porque ele é um fenômeno bastante complexo e grave no nosso país, né? E aí, quando a gente olha para as principais causas, tem duas centrais e uma que para mim é muito contemporânea, que eu quero fazer um comentário no final, mas as que são mais relevantes e não são de hoje, que é a taxa de desemprego no país. Então, quando a gente tem um alto desemprego, a gente tem muitas pessoas especializadas e com experiência disponível para contratação que acaba concorrendo com esse jovem que às vezes não tem experiência, e o mercado absorve quem tem mais experiência. Então, normalmente esses jovens têm dificuldade de entrar no mercado por essa relação com o alto desemprego. E o cruzamento disso são as falhas do nosso sistema educacional brasileiro, que muitas vezes não preparam, né, trazem esse jovem muito despreparado para assumir essa vida profissional, e isso também dificulta. Então, esse cruzamento, né, alto desemprego e uma força de trabalho que às vezes está do lado de fora com alta qualificação, e um sistema educacional que não prepara
os jovens para o mercado, então ele já tem aí um início de muito despreparo. Então, esses dois cruzamentos, né, são ali as grandes causas. E quando a gente tenta tirar essa conotação negativa, né, como se esses jovens eles estivessem ociosos, muitos deles, e aí a gente entra por um viés social, econômico, né, de um país que tem aí um abismo, né, enorme nesse sentido, a gente tem esse agravamento para as meninas, para as jovens mulheres, né, porque algumas, inclusive, já são mães, então tem alguns impeditivos de onde colocar os seus filhos para irem trabalhar. Então, quando faz esses cruzamentos por orientação social e econômica, essas causas elas se agravam. Agora, tem um outro elemento de causa, Johnny, que eu queria trazer, que para mim ele é contemporâneo e que ele contribui para o agravamento disso, que é um tema, inclusive, que na última sexta-feira eu fui convidada a dar uma entrevista no Bom Dia Espírito Santo com o nosso colega Paulo Ricardo Sobral, que foi uma matéria, inclusive, muito bem conduzida e produzida pelo Kaique Verli, que ele trouxe um dado que vaga tem, né? Vagas disponíveis tem, o que não tem são pessoas querendo essas vagas. Então, aqui, para mim, eu acrescentaria nessa discussão da geração nem trabalha e nem estuda, um olhar mais crítico sobre essas oportunidades oferecidas, tá? Então, as condições de trabalho que são oferecidas, esses jovens também têm repensado e alguns deles têm preferido ficar, inclusive, na informalidade até que apareça uma condição um pouco melhor. Então, para mim, esse é um fenômeno adicional que gera um pouco de complexidade ainda mais nesse tema da geração neném. André, é muito legal você trazer essa visão, até foi abrindo a nossa mente aqui enquanto você ia falando, né? É muito complexo, né? De fato, os jovens têm os que têm oportunidade de trabalho olham para esse mercado de trabalho com uma outra visão, talvez de repente da que nós tínhamos há 10 anos, 5 anos atrás. O mercado está em mudança, transformação, talvez ele não queira essa vaga, ou por falta de qualificação. Você trouxe aqui uma questão importante, os 2 pontos de causas aí, a taxa de desemprego, que acaba afetando esses jovens, o sistema educacional e tem essa mudança no mercado de trabalho, né? Andréia, no futuro isso vai ser um problema só para esse jovem, ou que não se qualificou, que não entrou no mercado, ou pode ser para todo mundo, para o mercado de trabalho, para a economia em geral? Você pode responder para a gente depois do repórter? Vamos sim, vamos lá. Repórter CBN, já já a gente volta. CBN Cotidiano. CBN Cotidiano de volta, CBN Vida Profissional, a gente conversando aqui com a Andréia Salsa sobre os neném, pessoas que estão aí numa idade produtiva, mas que nem estudam, nem trabalham. A Andréia Salsa trazendo para a gente aqui vários fatores que podem fazer com que isso aconteça ou com que isso esteja acontecendo. É uma situação bem complexa. Antes da gente ir para o repórter, eu perguntei à Andréia sobre os efeitos disso, né? Dessa quantidade aí de jovens que não estudam e nem trabalham. Andréia, esses efeitos, eles vão provocar aí impactos só na vida do indivíduo, ou isso pode gerar impactos negativos também, por exemplo, na economia de maneira geral, no mercado de trabalho? Como você enxerga esse movimento, né? Acho que tem 2 elementos, né, o Johnny? Um, sem dúvida, no indivíduo, inclusive impactando muito em saúde mental, porque você estudar, né, e é muito comum aí ver jovens que, inclusive, conseguem, com um certo esforço, aí, olhando para as classes menos favorecidas, concluir uma faculdade, mas não tem oportunidade para desenvolver e, às vezes, tem que ir para aí, né, condições aí de informalidade. Então, é muito ruim para o próprio indivíduo, né? Mexe com a autoestima, e a pessoa vai ganhando, né, maior maturidade, ela vai tendo compromissos mesmo, objetivos com a vida, né? Tem que pagar as contas, enfim, e o emprego é algo muito importante. E para a economia e para o mercado de trabalho, de uma forma geral, a gente deixa de ter uma mão de obra preparada para as oportunidades, para os desafios do país, né? Eu estava ouvindo aí o comentário antes
do Léo e da gerente de inovação da Gazeta, né, o quanto tem sido desafiador e de profissionais, né, que já são tão preparados, a gente não tem todas as respostas, imagina para uma força de trabalho que está aí com problemas de entrar no mercado para poder ganhar maturidade, experiência. Então, eu entendo que tem algumas possíveis, né, alternativas, né, Johnny, para a gente tentar enxergar algumas possíveis soluções e alguns caminhos. Um deles é o repensar, é o continuar a repensar da educação no Brasil, então trazer uma formação profissional que realmente ajude a esse jovem a já sair da formação com o mínimo de experiência, né? Seja uma experiência, inclusive, técnica, porque falta muito mão de obra técnica, e a gente tem observado isso em alguns segmentos, seja numa preparação para o empreendedorismo, inovação, e aí o quadro do Léo traz muito isso, né? Porque esses jovens eles podem caminhar para esse lugar do empreendedorismo e, sem dúvida nenhuma, políticas públicas de inclusão social e emprego que a gente espera aí, né, que os governantes atentem para os riscos de uma nação, né? Você vê, nações ricas têm metade do que nós temos aqui nesse índice, e ainda assim eles têm seus desafios, imagine a gente. E, por último, as melhores condições de trabalho, porque também fica muito complicado oferecer oportunidades onde há uma precarização do trabalho, né? Seja uma precarização em termos de salário mesmo, em termos de condições, né? Eu já, inclusive, falei na minha entrevista que talvez não seja mais razoável ter que exigir que uma força de trabalho, um empregado, trabalhe todos os finais de semana, né? As pessoas querem ter também o seu lazer e o seu descanso. Então, é um tema bastante complexo, multifatorial e que tem impactos aí objetivos, né, no futuro do nosso país, no futuro da economia e no futuro dessas pessoas, né, que todo mundo aí, de certa medida, ou pelo menos a maioria das pessoas, quer se sentir produtivo. Andréia, obrigado pela sua participação aqui. Semana que vem a gente fica te esperando, hein? Continuamos aqui com a nossa conversa no CBN Vida Profissional.